aí, meus Alexander Bidos, meus Bidos multimilionários. Bom, galera, teve uma promoção do caramba aí na Amazon por 10 contos que fizeram eu comprar uma edição bem famosinha e que já estava na hora de eu trazer para o canal. Esta história se chama A Biografia Não Autorizada de Lex Luthor. Preciso encontrar alguém mais forte do que o Luthor, alguém que ele não possa tocar, alguém que ele não controle, alguém disposto a ajudar, alguém que acredite na verdade, justiça e... que diabo? Alguém detonou meu apartamento? O encadernado de 88 páginas reúne 3 histórias envolvendo o magnata Lex Luthor. A primeira edição traz a primeira aparição de Luthor no mundo dos quadrinhos em Action Comics 23. A segunda edição traz a sua repaginação feita por John Byrne na saga do Homem de Aço. Essa história é a edição 4, Man of Steel 4, uma edição que está tanto neste encadernado da Eagle Moss, o volume 8 da Eagle Moss, quanto no novo volume, no primeiro volume que a Panini está lançando praticamente neste mês ou mês que vem, que é a saga do Superman, onde eles vão publicar toda a fase do John Byrne nos quadrinhos do Superman. E enfim, temos a última história, que é a biografia não autorizada de Lex Luthor, que eu vou falar por último aqui. A Action Comics 23 é escrita por Jeremy Siegel e desenhada por John Schuster. É uma história bem antiga que apresenta o Superman fazendo uma investigação com Lois Lane que levará a dama a acabar sendo sequestrada e também levará ao grande encontro do sádico e poderoso Lex Luthor. É uma edição clichê com alguns diálogos datados, mas surpreendentemente não cansativo e, de verdade, para a época isso era muito raro entre as edições do Superman e de super-heróis. O Lex se apresenta como um simples vilão rico que deseja ver a guerra entre os países acontecendo e acaba parecendo apenas mais um simples vilão facilmente esquecido após essa edição, principalmente pelo seu fim. E aí temos Man of Steel 4, escrita e ilustrada por John Byrne, trazendo uma repaginada grandiosa para o grande vilão do escoteiro, que acabou se tornando bem presente para nós. Foi uma inspiração, tanto para o desenho da Liga da Justiça, quanto para a série de Smallville. É um homem rico que age de maneira duvidosa, buscando dominar tudo que pode, incluindo o Superman, o que claramente é impossível. Então, diferente da edição dos anos 40, esta traz bem mais diálogos, em vez de pura ação, para desenvolver toda a relação do Clark e Superman com a Lois Lane e com o magnata mais famoso de Metrópolis. É uma edição mais divertida e que te prende mais a atenção, criando em poucas páginas uma relação pra lá de clássica entre o azulão e o careca. Por fim, chegamos à biografia não autorizada de Lex Luthor, escrita por James D. Hudnall, ilustrada por Eduardo Barreto e arte finalizada por Adam Kubert. A narrativa foca totalmente num jornalista falido chamado Peter Sands, que recebe a chance de trazer uma grande reportagem graças a um dos seus sucessos antigos, e então ele apresenta estar escrevendo algo sobre Lex Luthor, algo não autorizado e que até faz referência com uma reportagem de Donald Trump. Não só a capa deste volume já faz uma total referência ao Donald Trump, como também há uma personagem na história que pergunta para o protagonista se ele fará uma história melhor do que o livro focado no ex-presidente dos Estados Unidos, o atual ex-presidente. Então, seguimos nessa história realista, bem pé no chão, trazendo suspense, muita investigação, muita revelação pesada por trás do passado de Luthor e um olhar atento para tudo que está acontecendo. Porque mesmo imaginando qualquer final e saída para os personagens, há uma subversão de expectativa e uma tremenda tensão, até mesmo para o Clark Kent, que está sendo acusado de assassinato. A arte de Eduardo é rústica, pesada, amedrontadora por ser tão realista em apresentar uma cidade podre e pelas expressões de cada personagem, seja a tensão escondida de Kent, o medo e busca por mais descobertas de Peter e o olhar frio com um sorriso maligno e uma expressão bem de FDP para Lex. Esta é uma história que eu não achei lá aquela grande obra-prima como muitos enfatizam por aí. Eu achei realmente ótima, mas eu acho que ela ficaria ainda melhor se ela se prolongasse um pouquinho mais na sua trama e a gente já não soubesse o destino do protagonista logo de cara entre as primeiras páginas desta edição. Claro que também é meio óbvio, se tratando de que o protagonista estava mexendo exatamente com o Lex Luthor, o que aliás o Lex me relembrou muito mais o vilão do Demolidor do que o vilão clássico do Superman. É exatamente o rei do crime
nos quadrinhos do Demolidor, sabe, o Wilson Fisk, até mesmo toda essa trama de investigação me lembrou bastante o arco do Ben Urich contra o Wilson Fisk na primeira temporada da série Demolidor. Acho que isso até me aproximou e fez eu gostar mais desta curta história. Curta, mas que ainda é maior do que as histórias posteriores. No caso aqui, do jeito que eu falei, seriam as histórias anteriores. Agora, algo realmente negativo neste encadernado que eu achei... Eu não sei se foi um trabalho da Panini ou se foi um trabalho dos Estados Unidos e a Panini, né, só fez como tava lá. Mas aqui eles não trazem as capas das edições, sabe, das edições originais. Beleza, a biografia não autorizada do Lex tá aqui, né? Mas, por exemplo, a edição envolvendo o Man of Steel e o Action Comics 23, eles trazem dessa forma que é muito estranha, que fica a página assim, ó. Olha como eles fazem. Poxa, pra que fazer isso, sabe? Eles pegam exatamente a capa e cortam ela no meio, assim, ou eles pegam só uma cena, né, e colocam aqui. Pra quê? Por que você não coloca a capa Action Comics 23 aqui pra gente ver isso, pra gente ter uma noção de como é a capa da história e exatamente os nomes dos escritores, né? Beleza que aqui, no caso desse Superman, eles avisam aqui o nome dos escritores e no caso do Man of Steel, não tem um aviso no começo da página, mas eles falam aqui, né, que é o John Byrne. E outro infeliz ponto negativo são o número de páginas. Não que o fato de ter poucas páginas ou algo do tipo, mas porque não há um número em todas as páginas dessa edição. Há algumas páginas que tem e algumas outras páginas que não, e eu não entendo o porquê, entendeu? Até mesmo quando eu fui fazer a abertura deste vídeo aqui, eu tive que pesquisar um momento, eu não pude anotar qual página exata era porque não tinha um número na página, mas algumas páginas tem e algumas outras não. Então, por quê? Enfim, é uma edição bem curta, pequenininha, por 10 conto, vale totalmente a pena. Eu acho que o preço que mais estava era 17, acredito que também vale a pena, não só porque traz uma história pesada do Lex Luthor que lembra muito o Rei do Crime, mas porque traz a primeira aparição de Lex Luthor nos quadrinhos e traz a sua repaginação dos quadrinhos com o John Byrne, que meio que foi algo contínuo para qualquer outro escritor e quadrinho do Superman. Então, se você já leu este encadernado, se você já comprou, se você tem na sua coleção, deixe nos comentários o que você acha, se você acha sensacional, como muitos dizem por aí, ou se você acha bom, gostou assim, curtiu, e eu quero saber a sua opinião, discuta aqui comigo sobre o que você achou do encadernado de Lex Luthor, beleza? Obrigado por assistir o vídeo até aqui, valeu, falou!